Olá, turma. Estamos aqui mais uma vez iniciando a aula de Educação Física. Essa é a nossa 11ª aula. Na aula de hoje a gente vai ter como tema as práticas corporais urbanas, certo? Que são as práticas realizadas nas grandes metrópoles, nas cidades. A gente vai conhecer algumas práticas corporais no meio urbano e entender a importância dessas práticas para a sociedade em diferentes níveis de classes sociais. Entre tais práticas, vamos conhecer as modalidades de skate, BMX, patins, drift tricker, parkour e slackline e todas as suas variações. As práticas de aventura, elas costumam ser relacionadas a ambientes no meio da natureza, como escalada de uma montanha ou descida de uma corredeira em um caiaque. São exemplos. Mas quando a gente fala em práticas de aventura urbana, trata-se de atividades que buscam simular as mesmas sensações e movimentos, só que na cidade. Se você já ouviu falar em práticas corporais de aventura urbana, provavelmente seja uma menção das atividades como o parkour e o building, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre essas práticas lá na frente. Mas o building é como se fosse uma escalada, né, urbana, uma escalada em paredes, muros, e o parkour a gente vai se aprofundar um pouco mais lá na frente. Alguns esportes radicais urbanos já são tão comuns em nosso dia a dia que nem nos atentamos. O fato de serem realizados na cidade incentiva a prática esportiva e torna o acesso a eles mais fácil. Alguns desses esportes já podem até ter feito parte da sua infância, como é o caso do skate e o carrinho de rolimã, enquanto outros são menos conhecidos e mais recentes, como é o drift tricker e o parkour. Vamos falar um pouco a respeito do skate, certo? O skate consiste em percorrer as ruas da cidade ou ambientes fechados sobre uma prancha com 4 rodas. Com o skate, a gente executa manobras de baixo e altos graus de dificuldade. O skate foi inventado na Califórnia, nos Estados Unidos. O crescimento do sidewalk surfing, ou em português, surf no asfalto, se deu de uma maneira tão grande que muitos dos jovens da época se renderam ao novo esporte chamado skate. Surgiram então os primeiros skatistas da época. A estrutura do skate. O skate ele é formado por diversas partes que constituem o seu corpo, né? O shape ele é a base do skate, geralmente é feito de madeira e é composto por várias e finas camadas de madeira que foram prensadas juntamente com resina epóxi para aumentar a resistência da madeira. Os trucks, que são os dois eixos de ferro, de alumínio ou titânio que se encaixam no shape e com o atleta pressionando a ponta do pé para baixo, permite fazer curva para a direita e pressionando com o calcanhar, curva para a esquerda. As rodas são 4 rodas feitas de poliuretano que podem variar entre 49 e 85 milímetros. Temos os rolamentos que vão dentro das rodas, que são as peças de metal em formato redondo que se encaixam dentro das rodas. Independente do tamanho da roda, todos os rolamentos de skate são do mesmo tamanho e se encaixam a qualquer roda de skate. As medidas universais para rolamento são de 8 milímetros núcleo, 22 milímetros do diâmetro externo e 7 milímetros de largura. Temos os parafusos de base que eles prendem o shape ao truck, né? Temos uma lixa que fica grudada ou pode ser colada na parte de cima do shape. A lixa ela deixa o skate mais aderente, permitindo que o atleta não escorregue do shape. Já existem lixas com sulfeto de zinco, que tem propriedades de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposta à luz. São encontradas com grânulos mais sutis de areia e ou emborrachadas e podem propiciar menos desgaste do tênis do atleta na lixa. Todas as peças citadas acima são essenciais e necessárias para o skate funcionar.
em conjunto, obviamente, com o EPI, que é o equipamento de proteção individual de cada atleta. A história do skate. Desde a década de 1960, os surfistas da Califórnia, mais ou menos na cidade de Los Angeles, queriam fazer das pranchas um divertimento também nas ruas. E em uma época de marés baixas e secas na região, inicialmente a nova maneira de surfar foi chamada de sidewalk surfing. Em 1965 surgiram os primeiros campeonatos, mas o skate só ficou mais reconhecido uma década depois. Na década de 1970, o norte-americano Frank Nasworth inventou as rodinhas de uretano, que revolucionaram o esporte. O skate passou a pesar por volta de 1,5 kg e por volta do ano de 1975, um grupo de garotos revolucionou ainda mais o skate, realizando manobras de surf sobre ele. Esses garotos eram os lendários Z-Boys, da também lendária equipe Zephyr. Essa equipe era de Venice, Califórnia, lugar o qual era chamado de Dogtown. Vamos falar aqui também sobre as modalidades do skate, né? A gente tem no skate de rua, que é chamado de street, os praticantes utilizam a arquitetura da cidade, por exemplo, bancos, escadas, corrimão, calçadas, né? Elementos do mobiliário urbano como obstáculos para executar suas manobras e se expressar. Com folga a modalidade mais difundida e popular do skate. O street é também a modalidade preferida de diversas tribos ou grupos de skatistas. Temos o freestyle, que é a modalidade onde o skatista apresenta vários movimentos em uma sequência, geralmente no chão. O freestyle é considerado uma das primeiras modalidades do skate, na qual os skatistas fazem manobras de chão em sequência como o kickflip, 360 flip e outras manobras aí. Sem obstáculos, onde o melhor skatista de freestyle foi o Rodney Mullen. A modalidade vertical é praticada em uma pista com curvas, transições, com 3,40 metros ou mais de altura, 3 metros de raio e 40 centímetros de verticalização. Geralmente possuem extensões. A pista que apresenta a forma de U é chamada de half pipe e pode ser feita de madeira ou concreto. O conceituado skatista Tony Hawk foi o famoso por suas grandes habilidades no halfpipe. Aos 6 anos já tinha o patrocínio da Vulcan, Vans Element entre outras. Nessa idade já fazia flips e grinds pela cidade, onde se machucava muito. Um desses machucados, consequente de um flip mal chutado, o afastou do esporte durante um ano, pois ele quebrou sua perna direita e ralou todo o joelho esquerdo, o que demorou muito para curar. Temos também o ball, que é praticado em piscinas vazias de fundo de quintal, que com suas paredes arredondadas são verdadeiras pistas de skate. Na realidade, as pistas de skate em forma de ball, bacias, são inspiradas nas piscinas, que tinham transições redondas, azulejos e cupim. O fundo redondo das piscinas americanas é para caso de a água congelar, as paredes não arrebentarem, pois nesse caso o gelo se deslocaria para cima, não fazendo pressão nas paredes. Na década de 1970, alguns skatistas da Califórnia, mais precisamente de Santa Mônica, se aventuraram a andar em piscinas vazias. E assim foi criada o ball, também conhecido como pole reading ou ball reading, que atualmente é uma modalidade underground praticada por alguns skatistas que gostam de transições rápidas. Recentemente, em 1999, a Vans, uma marca de tênis para skatistas, inaugurou uma das maiores pistas da América, onde a atração principal é uma réplica da famosa piscina Combi Pool, que ficava na extinta pista de Pipeline em Upland, e já promete outra pista para breve, sempre com a inclusão de balls no seu desenho. Big Air, modalidade criada por Danny Way, outro que foi adaptado e atualmente é a principal competição do X Games.
colocando modalidades que também refletem parte do que os skatistas querem mostrar para o mundo, como o fim das disputas do skate park e mostrar disputas de street skate em obstáculos que verdadeiramente reproduzem o que os skatistas de street fazem. Downhill Speed, modalidade onde o atleta desce uma ladeira fazendo manobras em alta velocidade. Muitos devem saber que um dos inventores do Downhill Slide foi o Clifford Coleman, um californiano de Berkeley. Ele e seus amigos de sessão começaram a criar a arte de deslizar por volta de 1965, mas somente em 1975 é que se encontraram em um evento e puderam compartilhar suas experiências vividas nesses 10 anos, e assim exibiram os primeiros slides em pé, de que se tem notícia. Com o passar dos anos, Cliff começou a desenvolver outro tipo de slide, o slide de mão, agachado, o qual poderia ser executado em altas velocidades e proporcionando uma maior segurança no downhill, visto que esse slide poderia ser utilizado como uma espécie de freio na descida de ladeiras maiores, e assim desenvolvendo a habilidade dos skatistas de descer ladeiras cada vez maiores e mais rápidas naquela época. O downhill slide consiste em descer ladeiras executando manobras de slide com um skate maior, chamado de longboard, com características bem próximas à modalidade downhill slide. No long, o estilo clássico do surf é mais explorado, no aproveitamento das laterais das pistas e do próprio shape. Hoje, com o desenvolvimento técnico não apenas dos equipamentos mais leves, mas da execução das manobras, o longboard downhill consegue equilibrar a agressividade, velocidade e o clássico ao mesmo tempo. Essa modalidade é a que mais comporta mulheres entre as demais encontradas na ladeira. No Brasil, a skatista Christy Aleixo tem destaque e é considerada uma das melhores do mundo nessa modalidade, além de praticar o speed e o slalom. Mini rampas ou mini ramps. As mini rampas são populares em todo o mundo, pois devido à pouca altura que elas possuem, as manobras são executadas com uma maior facilidade. Nessa modalidade há uma mistura de street com vertical. Na realidade, as mini rampas são um mini halfpipe, onde as paredes não chegam ao vertical. Elas variam de 1 a 2 metros e 10 centímetros de altura. São excelentes para se aprender manobras, principalmente as que se utilizam as bordas, onde os trucks ou as rodas permanecem em contato com o cupping, né? Que são esse detalhe de acabamento feito por um cano, inspirado nas piscinas, né? Essas pistas são facilmente construídas, o risco de se machucar em uma manobra é bem pequeno e é uma prática necessária para a evolução de qualquer skatista. Vamos aqui ver os benefícios do skate como prática esportiva, né? Esse esporte oferece ao praticante vários benefícios, como fortalecimento do sistema respiratório e também do sistema aeróbico. Segundo Álvaro Luiz, o skate exige músculos. O skate exige músculos de todo o corpo. O trabalho das pernas é intenso, principalmente joelhos e panturrilhas, tonificando os músculos por meio da realização de saltos, agachamentos, giros e chutes. O skate também trabalha o abdômen, glúteos e coxas, além dos braços, que são bastante utilizados em decorrência dos impulsos para se locomover e o reflexo de apoiar as mãos no chão para evitar quedas. Para Thiago Zanoni Neves, a prática do skate favorece o exercício aeróbico devido à impulsão e remadas pelas ruas ou em direção a algum obstáculo. Ele estimula a flexibilidade, coordenação e a concentração por meio da realização de manobras. Na revista Boa Forma, edição 333, em julho de 2014, antes do esporte, o skate é uma diversão, que o praticante não percebe que está fazendo exercício físico. Além disso, ele ensina a superar os medos e combater a depressão. Para os iniciantes no esporte, a queima é de 500 calorias em 1 hora de atividade. Na evolução de manobras, velocidades e curvas, esse gasto calórico aumenta consideravelmente. De acordo com Álvaro Luiz, outro benefício do skate é o social,
pois ao contrário de muitos esportes, o skate não tem idade inicial ou limite. Não há classe social, condição física ou técnica. O objetivo é se divertir e, embora seja um esporte individual, os skatistas costumam praticar o esporte em grupos a fim de aprender novas manobras e estreitar os laços de amizade. Na competição, o principal objetivo é competir com você mesmo e todos torcem em prol de boas manobras e superação do skatista. Vamos ver agora um pouco do BMX. O que é o BMX? O BMX é uma sigla que significa Bicycle Motocross, né? Além disso, também é conhecido como Bicicross. Ele é dividido em dois tipos, o Racing, que é a corrida, e o Freestyle, que é o estilo livre. O primeiro é a corrida que acontece em diferentes pistas com obstáculos. Por outro lado, o segundo tem como característica manobras e saltos de bike. Esse esporte radical, cheio de adrenalina e aventura, surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Assim, atletas famosos no mundo todo serviram de inspiração para essa prática, como Bobby Harrell, Ron Wilkerson e Michael Domingues. No Brasil, o BMX chegou por volta de 1978, quando já estava ganhando destaque. Vale ressaltar que essa atividade tem como principal marca o radical e a adrenalina. Dessa forma, para praticar o BMX, é necessário coragem, disciplina, muito treino e principalmente uma boa dose de ousadia. Os esportistas levam muito a sério essa atividade para que suas manobras saiam perfeitas. Aliás, elas não são feitas usando bicicletas normais, né? Tem uma especificidade das suas bicicletas. Logo então, eles estão desafiando a gravidade com saltos e giros inacreditáveis no ar. Vamos ver aqui um pouquinho da história, né? Foi criado na década de 70 e o BMX estilo freestyle é a segunda vertente, né, do BMX. Diferente do racing, onde não é realizado uma disputa direta e sim por um determinado tempo de apresentação ou um número X de voltas, os atletas são avaliados por uma série de quesitos técnicos por uma equipe de juízes. Em 2015, a UCI reconheceu o BMX Freestyle como modalidade esportiva e em 2017 o Comitê Olímpico Internacional incluiu a modalidade parque dentre os Jogos Olímpicos que foram disputados agora, né, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, o BMX Freestyle ele é dividido em 7 modalidades. O que difere os estilos é o local e a forma de como são executadas as manobras. Vamos ver aqui as modalidades do bicicross, né, do BMX. A gente tem o flatland, que é a modalidade mais antiga, que consiste no atleta executar uma sequência de manobras no solo sem a utilização de obstáculos, buscando na sua linha dificuldade, criatividade e equilíbrio constante. Dirt jump, que é outra modalidade que utiliza-se rampa de madeiras ou terra com altura e distância variada, na qual podem ser única ou sequenciada, né? Que seria dupla, né? Temos o street, que originalmente é praticado nas ruas da cidade ou em pistas públicas, né? Que simulam os obstáculos urbanos, como bancos, escadarias, muretas, corrimãos e paredes inclinadas. Temos também o vertical, que utiliza-se uma rampa em forma de U, chamada de half pipe, mesma rampa lá utilizada no skate, com altura superior de 3 metros de altura. E o atleta, por sua vez, tem que buscar velocidade para atingir a altura e executar as manobras com altura superior a 2 metros de altura. Temos o ball, né, também, que é da mesma forma como é utilizado lá no skate, que o obstáculo é em formato de piscina, né, com inúmeros tipos de transição e com altura variada, onde o atleta deve executar as manobras de borda, aéreo e com uma apresentação mais flow, né, mais limpa, né, mais espontânea, e muitas transferências na linha de percurso. Temos também a mini rampa, né, que é a rampa com um máximo de 1,90 m. São medidas inferiores ao half pipe, seja de madeira ou concreto, consiste em executar manobras de borda
alinhado com as manobras aéreas, né? E temos a modalidade parking, que é praticada em um circuito de diversos obstáculos de todas as modalidades do BMX, freestyle como jump box, quarter pipe, half rider, spinner e entre outros obstáculos. Agora vamos ver um pouquinho aqui a respeito do patins, né, da patinação. Recreação ou esporte que consiste em deslizar sobre uma superfície polida de gelo ou de cimento por meio de patins, que se adaptam à sola do calçado. Para o cimento, os patins possuem 4 rodas presas e uma chapa de metal ajustada ao tamanho dos pés e amarrada aos sapatos por meio de tiras de couro. A história do patins. Mesmo que a patinação pareça ser um esporte moderno e futurista, os primeiros patins datam do início do século XVIII e os patins de gelo são mais velhos ainda. Então, quando surgiu a patinação? A gente pode fazer essa pergunta. Estima-se que o ato de patinar no gelo existe há 3.000 anos e a combinação entre a patinação e a arte tenha surgido no século XVIII. Contudo, foi no século XIX que a patinação artística tomou forma graças ao trabalho do norte-americano Jackson Haynes, que incorporou elementos da dança e do balé em suas apresentações. Já neste século surgiram nos Estados Unidos os patins tradicionais, aqueles com 2 rodas atrás e 2 rodas na frente. Eles eram perigosos por ter os freios na frente. Na década de 70, reapareceram os patins inline, que são os primeiros patins do século XVIII. Ali. E o retorno dos patins inline promoveu o surgimento da patinação agressiva, subdividida nas modalidades street e vertical. Esses patins só foram chegar no Brasil na década de 90, mais ou menos, e se tornando febre por um período de tempo. Mas hoje em dia ainda tem algumas pessoas que continuam patinando. A patinação tem como princípio fundamental o equilíbrio, que só se adquire com a prática. Quase todas as grandes cidades do mundo possuem locais especialmente destinados à aprendizagem ou à prática da patinação, em praças ao ar livre ou em recintos cobertos. No Brasil, por causa do clima, o uso de patins limita-se aos de roda. Então a gente tem alguns tipos de patins, né, que é a patinação por meio de recreação, indicado para o uso esporádico de crianças ou adultos leves. Muitas pessoas optam por esse tipo de patins por ser mais lentos e mais baratos. Porém, vale lembrar que o motor do patins é a perna do patinador. E se o novo patinador tomar gosto pela patinação, vai fatalmente querer trocar de patins em pouco tempo. Quanto menos preso for o patins, mais fácil de andar. E vou além, um patins muito lento tira um pouco do prazer da patinação. Porém, com o devido cuidado e uso de superfícies lisas como tábua, corrida e granito, estes patins ganham uma sobrevida considerável. Eles são utilizados, por exemplo, por uma equipe de limpeza, né, ou equipe de segurança de shopping por ali, tá? Tem uma boa durabilidade. Temos os fitness, que consistem em patinação com o livre propósito de se exercitar para o ganho de condicionamento físico e queima de calorias. A grande maioria dos patinadores se encaixa nesse perfil. O patins de fitness é identificado por 2 aspectos, principalmente base e bota. Eles têm a base de alumínio aeronáutico e uma bota com cadastro. Custam um pouco mais caro que os patins de recreação, mas as vantagens são inúmeras. O conforto da bota é muito maior. Mesmo após horas de uso, os patins de recreação parecem confortáveis, mas deixa de ser com uso prolongado. Até pelo fato de que a bota prende os pés em 3 pontos: presilha superior da canela, o velcro e a presilha do calcanhar e o cadastro na parte da frente. A base de alumínio ajuda na estabilidade, agilidade, eficiência e velocidade do patins. Ou seja, o patinador tem muito mais controle do que em um patins de recreação. Usa-se esses patins com rodas de 72 mm a 84 mm.
Temos a modalidade Slalom, que consiste em realizar manobras diversas sobre patins desviando dos cones com uma distância padrão de 40, 60, 80 e 1,20 m. Para isso, indica-se o uso de patins com as rodas do meio de 80 milímetros e nas pontas com 76 milímetros. Existem patins específicos que já vêm com rodas nessas medidas. Ou você pode guardar suas rodas quando estiverem gastas. Quando colocar rodas novas, usa elas no meio e as mais gastas nas pontas. A diferença indicada entre as duas rodas do meio para as duas rodas das pontas é de 4 milímetros. Isso tudo para facilitar a realização das manobras. O patins para slalom é ágil para drible de cone e para dança sobre patins. Ele é muito parecido com o patins fitness, porém nele o pé fica preso mais firmemente, as bases são reforçadas e mais curtas e ele não possui freio no calcanhar, obrigando o patinador a frear de outras formas. O patins de slalom é projetado para suportar movimentação lateral brusca sem que o pé perca o apoio. E é o patins perfeito para driblar cones, curvas acentuadas e dança sobre patins. Temos o patins também agressivo vertical, né, que é uma das modalidades mais perigosas, exigindo sempre o uso de proteção, joelheiras, cotoveleiras, munhequeiras, além de um capacete reforçado. Consiste em fazer saltos extremos de escadarias, bancos, paredes, canos, enfim, por tudo que ofereça desafio ao patinador. Não existe limites, pois muitas vezes o que parece impossível acaba sendo feito. Os tipos de patins para o uso em o Aggressive Street é o mesmo tipo usado para o vertical. Os patins para isso são especiais, normalmente são mais pesados e possuem duas rodas apenas, ou quatro rodas com uma separação maior entre elas, com um vão curvado para facilitar os deslizes, e as botas são mais reforçadas. A base é confeccionada com uma liga de poliuretano super resistente. As rodas de 56 milímetros a 61 milímetros e são mais largas do que as tradicionais, para aguentar os violentos impactos e proporcionar maior estabilidade. Além da bota possuir um reforço especial embaixo para o deslize frontal com os patins. Modalidade que consiste em patinar em alta velocidade. Geralmente as competições são individuais e contra o relógio ou em equipes, né? Essa modalidade faz parte dos Jogos Olímpicos com muitos campeonatos ao redor do mundo e exige um esforço maior do patinador, muita técnica e força nas pernas, além de uma excelente capacidade cardiorrespiratória e endurance, né, de resistência. Para essa modalidade são usados patins especiais com botas sem cano, um tipo de chuteira de futebol. Normalmente elas são feitas de fibra de carbono ajustável ao pé do patinador, com base de alumínio aeronáutico e rodas de 100 milímetros a 110 de diâmetro. O downhill, que consiste em descer de patins as ladeiras, estradas, serras em alta velocidade. Para isso, geralmente são utilizados patins especiais de alto desempenho, normalmente com 5 e até 6 rodas em cada pé, de 84 milímetros a 110 milímetros e a base de alumínio aeronáutico. É indispensável o uso de proteção especial, como macacão de alta velocidade, capacete fechado, luvas de dedo, né, e cotoveleiras, enfim, todo equipamento de proteção para preservar a integridade do atleta. No modelo downhill, as bases, né, dos patins são de alumínio e eles podem ter 3, 4 ou 5 rodas, né, e são muito mais altos do que os patins de velocidade. Temos também a patinação no gelo, né, onde as botas variam de acordo com as modalidades, que podem ser patins de recreação, fitness, hóquei, ou artístico, né, ou velocidade. Porém, ao invés de rodas, possuem lâminas.
Vamos falar bem rápido, né, sobre cada modalidade, porque faz parte do patins, né? Primeira modalidade de patinação no gelo vem a velocidade no gelo, né? Que a patinação de velocidade no gelo, em sua essência, se resume a uma corrida em um percurso oval. O esporte ele está nas Olimpíadas de Inverno desde 1924, mas as competições femininas foram acrescentadas ao programa apenas em 1960. A patinação de pista curta começou nos jogos como demonstração, passou a ter disputa de medalhas nos Jogos de Albertville em 1992. Existem vários tipos de provas individuais: 500, 1000, 1500, 3000, 5000 e 10.000 dos dois gêneros, 3.000 feminino e 10.000 masculino, além de provas de perseguição em equipe. Temos também aqui o hóquei no gelo. O hóquei é um esporte olímpico jogado entre duas equipes de 6 jogadores, onde todos os jogadores e juízes calçam patins inline, né, de gelo, né, esses patins com as lâminas, né. Os jogadores patinam e usam tacos para movimentar um disco de ferro. O objetivo do jogo é fazer com que o disco seja colocado na baliza do adversário. Um gol equivalente a um ponto. A equipe com o maior número de pontos no final vence a partida. Pode ser jogado também com patins quad ou inline sobre rodas. O hóquei é um dos jogos mais rápidos do mundo, tanto pelo movimento constante e rápido dos jogadores, quanto pelas tacadas fortes dadas pelos jogadores, que podem alcançar uma velocidade de mais de 160 km por hora. Temos a patinação artística no gelo, que é uma modalidade idêntica à patinação artística inline. Também participa dos Jogos Olímpicos e consiste em realizar uma coreografia acompanhada de uma música, né, com uma dança rítmica, saltos e manobras que acompanham a música. Quanto mais complexas as manobras e a perfeição dos movimentos, a sincronia da dança com a música, maiores são as notas atribuídas aos patinadores. Neste caso, usa-se patins de gelo com lâminas que deslizam facilmente sobre o gelo. Temos a artística quad, que são patins para danças e apresentação no estilo de balé. Podem ser inline ou quad skates, que são as tradicionais rodinhas paralelas, né? Os patins artísticos, quad skates, não devem ser utilizados em asfalto. São projetados para o uso em cimento liso ou tábua corrida. Essa modalidade surgiu derivada da patinação no gelo, pois em épocas que o gelo faltava durante o verão, os patinadores usavam patins dotados de rodas ao invés de lâmina. No início, os principais nomes dos esportes praticavam as duas modalidades e por isso as duas técnicas são muito parecidas, com algumas variações. Artística inline. Essa modalidade também participa dos Jogos Olímpicos e consiste em realizar uma coreografia com música acompanhada de uma dança rítmica, saltos e manobras que acompanham essa música. Quanto mais complexas as manobras e perfeição dos movimentos, a sincronia da dança com a música, maiores são as notas do patinador. A modalidade idêntica à patinação artística no gelo, só que aqui sobre rodas. E por fim temos o Urban, que consiste em andar de patins pelas ruas livremente da cidade, né? E passando por obstáculos que o ambiente urbano propicia, né, aos patinadores. Os patins ideais normalmente são os de freestyle, estilo livre, com rodas de 74 mm a 84 mm. Agora vamos ver outra prática urbana, que é o Drift Tricks, que se parecem muito com os carrinhos de rolimã. Na verdade, é uma evolução híbrida dos carrinhos de rolimã misturado com as bikes BMX, né? E promete muita adrenalina. Eles são utilizados na descida de ladeiras com curvas, né, e local onde os pilotos vão derrapando de um lado para o outro, aproveitando as rodas de plástico que tem menos atrito com o asfalto. Em seguida, vamos ver um pouco do parkour, que é um tipo de atividade física inspirada no método natural de educação física.
idealizado por George Herbert. Ele idealizou um percurso para treinamento militar chamado de Parcours Militaire, muito utilizado pelo exército francês. Daí surge o nome. Parcours tem origem em parcours, percurso em francês. Baseado nesse estilo de treinamento, David Bale estruturou uma série de movimentos físicos com a proposta de utilizar os elementos dos meios rurais e urbanos como obstáculos a serem ultrapassados. O modo de lidar com esses obstáculos passa de um ponto a outro e deve sempre ser o mais eficiente possível. O praticante do parkour é chamado de tracer, algo como traçador de rota em português, e as praticantes de tracéus, feminino de traceu. Seu objetivo é encontrar um meio de fazer os caminhos que as pessoas normalmente fariam andando, de maneiras diferentes. Para isso, ele observa o caminho a ser percorrido e traça uma trajetória que seja simples, rápida e eficaz. A simplicidade não ocorre quando há pretensão de incluir movimentos acrobáticos, mas a sua prática utilizando o meio como obstáculo resulta muitas vezes em uma estética particular associada a um prazer pessoal. O parkour recebe muitas críticas por ser tido como um esporte de alto risco, mas é preciso grifar que os praticantes experientes nunca se machucam, pois calculam todos os riscos antes de realizar suas manobras. Mas alguns riscos sempre existem e são minimizados quando o praticante tem consciência da sua limitação. Um tracer que tem ótima condição física, musculatura bem definida e um grau de flexibilidade bom, resiste melhor aos impactos com o solo, o que reduz os riscos de lesões. Além disso, a boa condição física também facilita o processo de aquisição de movimentos específicos, o que aumenta a autoconfiança dos iniciantes na prática. E existem algumas técnicas específicas que marcam o parkour como um esporte, né? Aqui a gente vai ver um pouco de cada técnica. A primeira técnica seriam os saltos, né? Existe o salto do gato, quando o objetivo é pendurar e se fixar em algum lugar. O drop kicking, que é quando após um salto o traseiro deixa o seu corpo cair levemente em direção a um lugar mais baixo. Salto com distância, né? Salto com a intenção de se locomover de um local para o outro, atravessando uma fenda, por exemplo. E é geralmente seguido de um rolamento. Salto de precisão, é um salto que requer muito equilíbrio, pois ocorre quando o praticante passa de um local que está imóvel a outro, para também permanecer estático. Geralmente são feitos de locais pequenos para locais pequenos, por isso o nome de precisão. Passagem de obstáculo reversa é um salto em que as duas mãos são utilizadas como apoio no solo, enquanto o corpo faz uma volta de 360 graus. Outras técnicas, né? Tem o desmonte, quando o praticante se solta do seu local para o outro. Aterrissagem, que é a queda branda com o intuito de minimizar as lesões. Os equilíbrios, né? Simples, que é manter o corpo em locais pequenos de apoio, como é o caso do equilíbrio do gato, manter o corpo sobre um local pequeno de apoio em 4 apoios, né? Ou seja, imitando um gato. Temos as passagens por baixo da barra, quando o praticante faz passagem por debaixo de alguns locais. Passagem de muros, né? Com a impulsão, com os pés na parede para agarrar no topo e depois fazer o movimento da subida. E a subida, né? Que é subir em locais com auxílio das pernas e partindo das forças dos braços. E por fim a gente vai ver aqui o slackline, né? O que é o slackline? O slackline é uma modalidade de exercício físico que consiste em movimentos estáticos ou dinâmicos sobre uma fita flexível. Basicamente a fita ela é presa em dois pontos fixos, que podem ser estruturas rochosas ou árvores, por exemplo, né? Ou algum prédio, coluna, né? Bem muito utilizado. E sobre a fita o praticante realiza o movimento de equilíbrio, podendo passar de um ponto ao outro ou permanecer em uma mesma posição. A atividade ela trabalha diferentes habilidades e atributos. O primeiro ponto é a resistência física.
O slackline ele exige o esforço e fortalece diferentes músculos do corpo, especialmente os dos membros inferiores. Além disso, há uma consciência corporal. Ao tentar se manter em equilíbrio, o atleta é obrigado a conhecer a dinâmica de sua própria estrutura física e desenvolver a postura. O slackline também estimula a concentração, fator psicológico preferido pela maior parte dos praticantes de exercícios físicos. E como surgiu o slackline? Para entender o que é o slackline, é preciso a gente conhecer um pouco da história. O que nos leva lá para os anos de 1980, que naquela época muitos alpinistas se reuniam no parque na Califórnia. O local era perfeito para a prática da escalada. E ali pessoas de todas as idades praticavam o esporte. E acontece que algumas pessoas estavam acampadas no local e decidiram utilizar os equipamentos da escalada para testar seu equilíbrio. E durante o treino, os alpinistas treinavam sobre a fita amarrada em duas extremidades diferentes. Com o passar do tempo, foram substituindo as cordas por fitas planas. E o grande desafio dos praticantes era exatamente fazer a travessia de um ponto ao outro sem cair. E assim surgiu o esporte que se popularizou no Brasil e no mundo nos anos subsequentes. Desde então, o slackline também é conhecido como corda bamba, justamente pela falta de estabilidade ao caminhar sobre a fita. E qual o objetivo do slackline? Como a gente viu anteriormente, o objetivo do slackline é bem simples, é atravessar a fita de um ponto ao outro sem quedas. Porém, com o passar dos anos, foram usadas outras formas do esporte, com objetivos que se diferem. Mas a gente vai falar um pouco sobre cada vertente do slackline, cada variação do slackline. Quais são os benefícios do slackline? Existem muitos benefícios adquiridos ao praticar o slackline. Podemos citar a princípio a manutenção do desempenho físico. Engana-se quem pensa que por ser um esporte relativamente simples, ele não queima calorias. Um praticante de slackline chega a queimar de 400 a 700 calorias por treino. Além disso, diferente de outros esportes, o slackline não apresenta grandes riscos às articulações, já que o impacto é mínimo. Também podemos citar como vantagem corporal, aprender a dominar o próprio corpo é um benefício e inclusive pode ajudar na prática de outros esportes. Há também quesitos como desenvolvimento da musculatura, resistência física, coordenação motora, tudo isso sem falar do auxílio à socialização. Acredite, o slackline tem uma comunidade unida e incentiva as interações. O slackline ele se divide em dois tipos de exercício. O primeiro consiste no movimento que ocorre quando o praticante caminha e realiza manobras sob a fita, e o segundo é o estático, que prioriza o equilíbrio e a realização de tarefas como erguer ou abaixar diferentes membros do corpo. Ambos trabalham com diferentes componentes do atleta. Assim podemos citar como os principais pontos trabalhados: equilíbrio. Devido ao diferente ponto de ancoragem da fita, o exercício estimula a compensação corporal para gerar estabilidade. A força, o slackline auxilia no fortalecimento das articulações dos membros inferiores. O músculo, também percebe-se o desenvolvimento dos músculos, principalmente das pernas e do abdômen. A concentração, para pessoas com déficit de concentração, desequilíbrio emocional ou falta de determinação, a prática funciona como um catalisador. Postura. O slackline também auxilia na distribuição do peso corporal, contribuindo para uma melhora da postura e dores no pescoço ou nas costas, por exemplo. Quais são as modalidades do slackline? Bom, aqui agora a gente vai começar a ver as variações que surgiram durante o tempo, com a prática. Primeiro tem a básica, que é o slackline em si, que é o estilo pelo qual a maioria dos iniciantes começa. O objetivo consiste em atravessar em uma linha de um ponto ao outro ou manter-se estático por um determinado período de tempo sobre a fita. Aí temos também o palangre, que é o sem long line. O que muda é apenas o comprimento da fita. Isso quer dizer que um percurso a ser percorrido é mais longo. No entanto, também há um aumento do grau de dificuldade, uma vez que há maior instabilidade, quanto mais longa a fita, maior a dificuldade de percorrê-la ou equilibrar-se.
Temos o hangline, que é a modalidade que diz respeito à altura da fita, né? Quanto mais alto, maior o grau de dificuldade. Aqui o desafio é principalmente mental, dadas as consequências de uma possível queda. Existem locais realmente desafiadores, como pontes, montanhas e até mesmo fitas posicionadas entre prédios. A altura mínima para a prática desse exercício é de 6 metros. Por conta dos riscos, normalmente existe uma aparelhagem de suporte que é utilizada. No entanto, há uma vertente perigosa conhecida como free solo. Nesse caso, não há qualquer tipo de auxílio para precaver o praticante contra um eventual acidente. Waterline. Nessa variação, a fita é colocada sobre a água e ela oferece menos riscos, né, do que o highline, já que o impacto da queda é amortecido pela água. É um método bastante divertido e é muito praticado pelos amantes da natureza. Temos também o jump line, que é uma modalidade que tem os saltos, né, na fita como foco principal. Aqui a fita ela tem a característica que beneficia a elasticidade, uma vez que o objetivo é impulsionar o praticante para o alto. Assim são realizados saltos e giros, as chamadas manobras radicais, né? Temos também o trick line, que é a modalidade onde o foco não é a competição. Ela tem um maior número de adeptos, já que o objetivo é realizar diversos truques sobre a fita. O baseline, que é uma modulação básica que tem os mesmos princípios do highline, porém o praticante utiliza uma mochila com um paraquedas nas costas, tornando a prática ainda mais radical. Além disso, exige uma habilidade extra, já que envolve outro esporte muito popular. Temos também a modalidade shortline, que é a mais segura, onde a fita é utilizada mais curta e deve ser colocada em alturas mais baixas, garantindo a redução dos riscos, né? E por fim temos a Yoga Line, que é onde temos uma modalidade onde se realiza exercícios da yoga, né? Movimentos da yoga sobre a fita. E existem diferentes graus de dificuldades para essa prática, assim como o conceito no qual se baseia. Ok? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. Essas foram as práticas corporais urbanas, né, que realizadas em ambiente urbano, né, na cidade, nas grandes metrópoles. E espero que vocês tenham gostado, absorvido todo o conteúdo e nos vemos até a próxima aula. A todos, um grande abraço.